Olha, esse começo de ano tem sido interessante, porque a gente teve Extermínio, O Templo dos Ossos, que foi um filme que eu particularmente gostei, já até postei vídeo aqui falando sobre ele. Outro filme de terror também que entregou mais do que eu imaginava foi O Primata, que eu vou postar vídeo semana que vem. E aí temos Terror em Silent Hill, Regresso ao Inferno, que eu estava esperando que fosse um filme divertido. Não esperava que fosse o melhor filme do mundo, até porque o filme anterior dessa franquia lá, aquele de 2012, não foi um dos melhores. Então não estava esperando muita coisa desse novo. Mas por ter o diretor do primeiro filme dessa franquia, né, o filme de 2006, eu falei, pode ser um filme tão divertido quanto aquele. Mas, gente, eu estava totalmente enganado. Esse filme é brega, esse filme é tosco. Esse filme vai entrar na minha lista de piores filmes de 2026. E eu não esperava que ele fosse uma grande bomba como ele é. Tinha até gente bocejando na minha sessão, teve gente que dormiu. Então, assim, não foi uma boa recepção que esse filme teve. E eu acho que os críticos vão odiar. Depois eu vou ver a nota do Rotten, se saiu a nota do Rotten, não sei, mas eu ponho aí pra vocês. Porém, eu acho que esse filme vai ser massacrado porque ele realmente merece. É ruim demais. E aí, os fãs do jogo podem estar falando, mas você conhece a história de jogo, isso e aquilo? Gente, isso daqui que foi feito não tem nada a ver com Silent Hill 2, que é o jogo que ele é baseado. Na verdade, é um desrespeito alguém gostar desse filme e falar que é parecido com Silent Hill 2. Porque não é. Eles fizeram uma maçaroca de coisas aqui, pegaram muita ideia do jogo e jogaram aqui, mas não foi nenhuma das ideias bem trabalhada, fazendo assim esse filme virar uma grande bagunça. E eu vou falar sobre ele hoje. O vídeo vai ter leves spoilers sobre a trama, então já fiquem avisados. E se eu falar com muitos spoilers em algum momento aqui do vídeo, podem deixar que eu vou avisar antes pra vocês, tá? Fiquem tranquilos com isso. Mas antes de a gente falar sobre o filme, deixa o like que é importante, se inscreve aqui no canal e me conta, vão assistir, não vão assistir? Coloca nos comentários que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Bom, a gente sabe que as adaptações de jogos têm se tornado cada vez mais frequentes no cinema, principalmente porque elas têm dado certo, elas têm dado lucro para os estúdios, e é óbvio que eles não perderiam a oportunidade de reiniciar uma franquia como Silent Hill. Até porque, por exemplo, a Sony tinha a franquia Resident Evil, eles fizeram 6 filmes lá com a Alice, que não era uma adaptação fiel ao jogo, mas ainda assim eles criaram todo um universo para essa personagem. Depois eles deram ali um reboot na franquia e fizeram Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que foi tenebroso. Também teve aquela série horrenda da Netflix de Resident Evil, que eu prefiro nem comentar, porque ela me causa dor física só de lembrar. E a gente vai ter um novo filme de Resident Evil esse ano. Então assim, a Sony não vai largar o osso dessa franquia e eu super entendo eles. Assim como a gente percebe que Silent Hill também é uma franquia de jogos muito popular. Silent Hill 2 é um dos jogos mais aclamados aí pelo público de games ao longo de vários anos. E aí eles falaram, vamos adaptar esse segundo jogo nesse novo filme. E eles estavam, obviamente, visando lucrar em cima disso, e eu super entendo. Todo estúdio é assim, então tá tudo bem. Mas assim, se você quer lucrar em cima de algo, faça algo bom, que a gente possa consumir, que a gente possa falar, que legal, gostei disso que eu vi, que a adaptação é interessante. Não faça algo lixoso, vergonhoso e tosco, igual vocês fizeram porque aqui. Esse filme não é só tosco, ele na verdade é brega, ele é vazio, mal escrito, mal dirigido, perda de tempo, porque notavelmente a gente percebe que é um filme sem essência. Aquele filme só feito pra lucrar, e eles não pensaram muito no que eles estavam fazendo. Uma hora esse filme tenta ser um terror psicológico, outra hora ele tenta ser um filme mais emocional, outra hora ele tenta se tornar um romance. E ele até em alguns momentos tenta ser fiel ao jogo, principalmente na construção de cenários, você nota isso? Só que no final das contas ele não consegue ser nada disso que ele tá tentando porque ele é um filme que não tem essência, não tem identidade. É só um copia e cola de algumas cenas e situações do jogo e só. A história não se encaixa. E o ritmo não é agradável. Você sente esse filme do início ao fim. Você sente aquele peso de, meu Deus, essa porcaria não acaba nunca. E na trama aqui a gente acompanha o James Sutherland, um homem completamente destruído psicologicamente após ali a morte da namorada dele, a Mary. E desde essa perda, o Jamie vive ali num estado constante de culpa, remorso, negação, luto. Muita coisa é mal resolvida aí na cabeça do James. Em meio a todas as crises emocionais, lapsos de memória e questões que ele tem consigo mesmo, ele começa a receber alguns sinais de que ele tem que voltar pra Silent Hill. Como, por exemplo, ele recebeu uma carta da própria Mary falando que ela tá em Silent Hill e que ele tem que encontrar ela lá. E assim, Silent Hill é a cidade onde os dois viveram por um bom tempo, porque o James acabou conhecendo a Mary ali na estrada. Quando ele tava fazendo uma curva, ele acerta a mala dela. O caminho dos dois, então, acaba se colidindo, eles acabam criando uma grande conexão, uma história de amor acontece, pronto, eles estão juntos. Toda essa cena deles ficarem
ficarem juntos é ridícula. Muito mal feita, mas enfim. Se fosse só esse o problema, tava tudo bem. E depois de receber essa tal carta, o James parte pra Silent Hill pra encontrar essa amada dele que ele nem sabe onde tá. Ele só começa a partir numa busca incessante pra encontrar ela, sem nenhum rumo. Então assim, o filme começa sem rumo, ele permanece sem rumo até a metade da história, e aí ele encontra um rumo ali próximo ao final. Mas até chegar nesse final, foi uma jornada maçante, porque olha, tem que ter paciência. E assim, quando o James chega em Silent Hill, ele conhece uma mulher chamada Angela, que fala, não vai pra cidade, mas mesmo assim ele vai. E aí quando ele chega dentro da cidade, ele percebe que uma névoa ali tá caindo em torno da cidade, ele também percebe que tem algo esquisito acontecendo ao redor, principalmente porque a cidade tá super deserta. E ele acaba encontrando alguns monstros no caminho, como por exemplo, cabeça de pirâmide, depois ele encontra as enfermeiras. Então realmente, os monstros do jogo estão aqui, e muitos deles têm um design interessante, não vou mentir pra vocês, até que gostei do design desses monstros, mesmo que não seja grande coisa, e que também tenha monstros aqui que parecem que o design mesmo, né, a animação desse monstro tenha sido feita num PS2 de tão ruim que nem parece uma animação de um filme realmente de 2026. E eu super entendo que o orçamento desse filme foi baixo, mas gente, tudo tem limites, né? E o CGI desse filme tava tenebroso. Tão tenebroso que muitas das cenas que os personagens estavam ali meio que interagindo um com o outro, eram cenas que você via que notavelmente eles estavam na frente de um fundo verde, e que 60% desse filme foi gravado num estúdio. As poucas cenas que foram gravadas em cenários de verdade, tinha tanto efeito pra meio que sobrepor toda aquela névoa de Silent Hill que parecia que tudo era artificial aqui. E assim, a gente pode até considerar Silent Hill como um purgatório pessoal do James, porque essa cidade meio que se molda em torno dos traumas, dos pecados e também dos desejos reprimidos de quem entra ali. Então, o James acaba meio que se tornando uma pecinha-chave pra todo o rolê que tá rolando em Silent Hill, mas o filme nunca deixa isso muito claro. Então você vai vendo as coisas acontecendo em Silent Hill, vai vendo toda a loucura acontecendo, e o filme nunca traz muito contexto pro que tá rolando. Então é quase como se o filme fosse feito para as pessoas que já jogaram cada jogo, mas quem não jogou provavelmente vai ficar perdido em muitas coisas que tá rolando, porque o filme não pensa em explicar nada, não pensa em dar um contexto, nem precisa explicar, mas dar um contexto. Não, o filme não pensa isso. Ele joga uma frase ou outra ali em algum momento, mas aí essas frases acabam fazendo mais sentido pra quem sabe o mínimo do jogo do que pra quem não sabe absolutamente nada. Tanto que eu acho engraçado que pra quem jogou o jogo sabe que o jogo não é jogado em primeira pessoa, mas o filme em alguns momentos tenta fazer com que o protagonista, o James, tenha um POV ali das situações. Então assim, a gente veja o ponto de vista dele das situações como se a gente estivesse jogando. E por um lado é interessante, mas por outro você pensa que o jogo é jogado em terceira pessoa. Então como que os escritores que diziam conhecer o jogo fazem uma coisa dessa? Não faz sentido. Então aqui as coisas são subjetivas, confusas e até mal explicadas, e parece que quem fez o filme não jogou o jogo ou sabia minimamente algumas coisas, deve ter assistido os 2 filmes anteriores. Até porque nesse novo filme a gente tem o rolê do culto, que também foi abordado nos filmes anteriores. Então parece que eles estavam tentando fazer o repeteco do que já tinha sido feito lá, aqui. E eu acho tão engraçado que todo o rolê, a autossabotagem que o James tem consigo mesmo, e na culpa e no luto também que ele tem, acaba se tornando algo tão sem impacto e tão sem substância, que muitas dessas coisas podem passar batido pro espectador, porque realmente ela nunca é tão aprofundada. A não ser o luto e também algumas questões psicológicas que vêm à tona mais pro final do filme. Mas as explicações pra tudo chegar onde chegou são tão mal trabalhadas e mal montadas, porque o filme realmente tem um problema de montagem, um problema de construção, já que o James fica ali voltando em algumas lembranças, e aí volta pro presente, e aí volta em lembranças, e aí volta pro presente. E as coisas não parecem muito orgânicas no que a gente tá vendo. Então isso causa um estranhamento na história que a gente tá acompanhando, fazendo assim a gente sentir que o filme tá realmente sendo muito maçante. E muito perdido no que ele tá tentando construir. Então assim, pra mim não vale nem um pouco a pena assistir esse filme. Eu acho que vai ser uma perda de tempo, mas aí vai ficar a critério de vocês, né? Ele tá em exibição nos cinemas a partir de amanhã, então decidam se vocês vão ou não assistir. E a partir de agora eu queria falar com spoilers sobre ele, então eu vou desenrolar mais coisas que eu não falei aqui na parte sem spoilers, e trazer partes com spoilers que eu acho que vão complementar alguns comentários que eu tenho pra fazer. Então se você for sair do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui para próximos conteúdos, e se você for continuar o vídeo, só ver a parte com spoilers, fica aí comigo. Então assim, eu preciso começar essa parte com spoilers falando o quão brega é esse filme, e o quão chocado eu fiquei com essa breguice. Porque assim, o filme ruim pode acontecer, mas o filme ruim e brega, aí já é uma coisa que eu não consigo engolir. Porque aqui a gente tem um drama tão exagerado, que poderia muito bem ter funcionado
funcionado se eles tivessem construído essa atmosfera dramática desde o começo. Mas não, eles constroem o James como um personagem esquisito, com um cabelo muito feio. Eu precisava mencionar o cabelo dele, tá? Tava aqui, ó, entalado, eu precisava mencionar, mas enfim. E o James, por mais que você entenda que ele esteja sofrendo pela morte da Mary, ainda assim você não consegue comprar esse sofrimento dele. Fazendo assim, você assistir esse filme e você pensar, poxa, parece que eu tô vendo uma novela do Kawaii. E as atuações péssimas dos dois protagonistas colaboram ainda mais com isso. Porque os dois parecem que leram o roteiro e ficaram com desgosto do que estavam lendo. Porque realmente o roteiro é um dos grandes problemas aqui desse filme, né? Os diálogos do filme, gente... Se eu for desenvolver o quanto é ruim os diálogos, a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas os dois atores estavam falando cada diálogo sem emoção. Eles simplesmente estavam jogando diálogos assim, tipo, não entra aí. Oh, meu Deus. Você precisa parar de fazer isso. Tipo, gente, não tinha emoção nenhuma nas frases. Teve uma cena que foi muito engraçada, que o James tava ali na frente do elevador assim, com a cabeça baixa, com o cabelo coisadinho assim, ó. E eu falei, gente, o face card do nada. Na verdade, tinha muitas cenas aqui que aconteciam absolutamente do nada e não faziam sentido algum. E o que poderia melhorar toda essa dinâmica aí dos personagens que não tava sendo uma das melhores era a trilha sonora. Porque Silent Hill é um filme, pelo menos os dois anteriores, né, até o segundo, que não um dos melhores, conseguiu trazer uma trilha sonora legal, uma trilha sonora que marcasse, principalmente a do primeiro Silent Hill. E aqui eu sinto que a trilha sonora é muito esquecível. É aquela trilha sonora genérica que parece que eles não sabiam muito bem o que fazer e eles só foram jogando básico. E eu digo, por exemplo, que a trilha sonora é realmente um ponto importante pro filme, porque, por exemplo, o filme O Primata, que é um filme que eu assisti recentemente, gente, a trilha sonora me marcou demais. Realmente era uma trilha sonora muito boa. E eu não esperava que esse filme entregasse uma trilha sonora tão legal, mas o Primata entregou. E aqui eu percebo que não tem uma trilha sonora marcante. E aí, quanto mais eu assistia esse terror em Silent Hill, mas eu pensava que a gente tá vivendo num momento onde o roteiro acabou se tornando algo meio que supérfluo pro filme funcionar, como por exemplo, a gente tem Five Nights at Freddy's 2, que foi um filme que atraiu ali um grande público, principalmente fãs do jogo, e os fãs ali mais fervorosos ficaram fascinados com o tanto de referência e easter egg que tinha do jogo no filme, mas a diretora e roteirista esqueceu de colocar um roteiro coeso para aquele filme, fazendo assim ele se tornar uma grande bomba. E aconteceu a mesma coisa aqui em Terror em Silent Hill. Você vê que é um filme que tem muitas referências das situações do jogo, cenas ali que eles recriaram muito parecidas, mas cadê o roteiro? Não tem. O pior é que esse é aquele tipo de filme que acha que tá dizendo algo revolucionário, algo impactante, algo que vai mexer com a pessoa ali no final, mas não acontece nada disso com a gente. O filme até tem uma reviravolta final que traz ali o conceito de tudo que tá rolando, e eles colocam a cabeça do James como o principal fator que mexe com a história, porque a gente fica vendo ali tudo pela perspectiva dele. Então todo o caos que rolou em Silent Hill, na verdade, era dentro da cabeça do James, e ele tava ali tentando superar a morte da Mary, que acabou meio que morrendo por conta do pai dela envenenar ela ao longo dos anos, e o pai dela tava envolvido num culto com toda a cidade, e a gente vê todo o desenrolar dessa história nos flashbacks que se passam dentro da cabeça do James. Então a gente fica, será que a gente pode confiar nesse que a gente tá vendo? Será que não? Porque toda loucura envolvendo Silent Hill é fruto da cabeça do James maluca. Então assim, o filme nunca traz uma conclusão pé no chão pra explicar o que ele tá mostrando. A gente sempre fica com aquela questão na cabeça, o James realmente é louco, ok, se a gente já entendeu, a psiquiatra dele aparece na história, a gente vê que Silent Hill não tá destruída porque ele tá no hospital do Silent Hill no final do filme. Mas assim, de onde veio toda essa loucura do James? Onde começou isso? Quando ele começou a namorar com a Mary, ele já era maluco? Todas as personalidades da Mary que ele vê ao longo do caminho, como por exemplo a menininha que corria de um lado pro outro em Silent Hill, ou por exemplo a Angela que aparece no momento, ou por exemplo a Maria, que também é uma personalidade da Mary, que Maria é Mary em português, e assim, eu dei uma risada nesse momento. Enfim, todas as personalidades da Mary eram partes dela ou eram partes que o James criou na cabeça dele pra ele superar tudo isso? O filme nunca traz explicações pra nada disso. E aí, quando a gente acha que o final vai ser conclusivo pra essa história que já tava maluca, eles colocam ali uma cena que a gente viu no começo dessa história, onde o James bate ali na mala da Mary, ela meio que acaba perdendo o ônibus dela, e aí, no começo do filme, ele leva ela até Silent Hill e começa toda a história doida do filme, mas no final, ele leva ela pra cidade próxima, pra ela se livrar do pai dela, pra ela nunca morrer, nunca mais ser envenenada, e aí ela fica bem, enfim. E aí você fica pensando, tá, isso aconteceu também na cabeça dele? Porque o filme nunca traz também uma conclusão pra isso. Então assim, muitas coisas aqui são mal feitas, mal desenvolvidas,
loucuras. E a gente fica tão frustrado com toda a loucura que o filme tá entregando que a gente não embarca na jornada emocional do James. Coisa que era importante pra gente criar uma conexão com ele e sentir essa perda dele, principalmente nas cenas do final, que são cenas mais tocantes, né? Mas não dava pra sentir nada porque a gente tava frustrado com o que a gente tava vendo. Esse clímax emocional simplesmente não funcionou nem um pouco pra mim, acho que não vai funcionar pra vocês. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre terror em Silent Hill. Achei uma grande bomba, vai entrar na minha lista de piores do ano, mas eu quero saber, vocês gostaram, não gostaram, o que acharam do filme? Coloca nos comentários. Eu fico por aqui, um grande beijo e tchau.